Então a gente vai falar agora da lua nova de fevereiro, ou seja, quais são nossas inspirações e dicas para esse mês que está entrando. Olá a todos, olá a todas. Para quem não me conhece, sou a Cláudia Lisboa, astróloga. Eu estou aqui chegando com uma novidade, que é a análise do céu, das tendências para o mês. E a melhor maneira da gente interpretar isso de uma maneira genérica para todos nós é analisando o mapa da hora da lua nova de cada mês. Como o nosso calendário não é lunar, não necessariamente a lua vai coincidir, a lua nova vai coincidir com o início do mês. Então, eu vou tentar pegar a maior parte do mês relativo àquela lua nova até a próxima. Eu vou compartilhar com vocês a tela para vocês poderem ver toda a informação astrológica e assim também ir aprendendo um pouquinho mais de astrologia, porque eu vou explicar cada passo que eu vou dar. Vamos lá. Então vamos começar. O que é uma lua nova é a hora exata que o Sol e a Lua estão em conjunção, ou seja, eles estão alinhados no céu. É o dia que a Lua não aparece, porque ela vai passar o tempo todo junto com o Sol durante o dia. E agora aqui ela está no signo de Aquário, essa lua nova. Então, a lua nova de Aquário vai começar acontecendo no dia 23 de janeiro de 2023, e nós temos então este mapa. Aqui está a lua nova, aqui está o Sol e a Lua a 0 graus de Aquário, quando ela vai acontecer, a 0 graus de Aquário. E nós temos aqui todas essas outras posições, cada um dos planetas e pontos virtuais e astros que vão fazer parte dessa nossa análise para esse mês. Estou começando com a lua nova, Sol e Lua em Aquário, a 0 graus, e nós vamos começar com um dos planetas que rege o signo de Aquário. Significa que esse mês nós estaremos com a relação com esse astro e que está em conjunção, está junto com Vênus. Então aqui nós temos uma lua nova, Sol e Lua em Aquário, e a Vênus junto com Saturno em Aquário. Então ali a conjunção de Vênus e Saturno, ou Saturno e Vênus. Esse aqui é o nosso Saturno, esse aqui é uma conjunção, esse aqui é a Vênus. Nós temos as seguintes dicas. Saturno é o símbolo do amadurecimento, do tempo, é o deus Cronos, é o aprendizado que a gente tem, né, com os erros e acertos, e a ideia é que nós possamos amadurecer afetivamente, que nossas relações possam suportar o tempo e que possam, por isso, ter o tempo que elas têm na sua natureza, não nem antecipar, nem precipitar, nem a deixar passar o tempo necessário para viver as nossas relações. O segundo ponto importante é acolher as nossas limitações quando nos relacionamos. É claro que eu tenho meus limites, vocês têm os de vocês, as outras pessoas têm as limitações delas, e um relacionamento só pode durar, só pode ser maduro se a gente sabe lidar com esses limites quando nos relacionamos. Ou seja, não é um mês onde idealizar um relacionamento vai dar muito certo. Terceira coisa importante, revise e resolva as questões emocionais pendentes. A gente não pode ir adiante sem antes dar uma solução para as coisas que estão atrapalhando, que estão impedindo com que nós possamos nos relacionar bem, afetiva e emocionalmente. Outro ponto importante é ser prudente quando exige alguma coisa da outra pessoa. Não adianta forçar demais a barra, não adianta apertar demais o outro, porque só vai fazer ele se contrair. Parece aquela planta dormideira que quando você toca, ela se encolhe toda. Então é importante a gente ter cuidado quando nós exigimos do outro uma postura, uma decisão, um posicionamento. Eu acho que é importante que a gente saiba se posicionar, que a gente possa também querer que o outro tome
né, a sua posição diante de uma relação, mas é preciso ter bastante cautela para não ferir aqui as inseguranças, né, minhas, nossas e dos outros. A quinta coisa importante é saber lidar com cobranças e estabelecer os limites de cada um. Então, a gente está falando que acolher as limitações é também saber estabelecer o limite, dizer para o outro: olha, daqui não dá mais, isso aqui tudo bem, a gente topa, está tudo certo, e a gente releva certas coisas, mas outras não podem ser deixadas de lado. Então, esses limites são importantes e também respeitar o limite do outro com cobranças que não sejam demais castradoras. Uma sexta coisa importante é ser cauteloso com os recursos principalmente materiais. Vênus tem a ver com o signo de Touro também, e como está associado bem esse mês, porque está junto de um dos regentes de Aquário, a gente não pode sair gastando por conta, é preciso, numa sétima questão, poupar para as nossas necessidades futuras, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Então, é uma boa oportunidade de cortar gastos e fazer um planejamento bom das nossas finanças. Agora nós vamos falar desse aspecto que é a conjunção Sol e Lua em Aquário, o outro regente de Aquário é Urano. Urano está no signo de Touro, fazendo uma conjunção, está junto com o nó do lunar norte. Isso aqui é um ponto virtual, e agora a gente vai entender o que significa isso. É um dos pontos importantes para esse nosso mês, que é a gente se abrir para novas direções de vida. O nó do norte diz exatamente, ó, siga essa direção, vá por aqui, norteie-se na vida. Então, Urano tem a ver com as inovações, com as mudanças abruptas, às vezes até repentinas, de direções que nós acreditávamos que nós tínhamos como meta, e agora a curva se faz no meio do caminho, a gente vai poder ter essa chance de mudar essas direções e propósitos, né? Renove-se espiritualmente. O nó do lunar tem a ver com o caminho espiritual, com a nossa busca por uma meta de evolução, e Urano é você romper com a inércia, é progredir, ter uma coisa mais atual, né? Então, é importante que a gente não fique preso só a determinadas práticas, mas que a gente encontre novas práticas para o nosso desenvolvimento espiritual. Terceiro ponto importante, desapegue-se do passado. Isso aí eu estou falando um pouco porque os nodos lunares, aqui semelhante que estava no início do ano para o ano inteiro, o nó do norte está em Touro, que tem a ver com cuidado que é nosso, e o nó do sul, aqui embaixo, esse outro pontinho, está em Escorpião, que é o signo do desapego. E o nó do sul tem a ver com as coisas passadas. Então é importante desapegar-se do passado, para que as coisas que estão ao nosso alcance, que são realmente nossas, nós possamos cuidar e preservá-las. Quarto ponto importante, estabelecer novos vínculos e fazer novas conexões. Os nodos são pontos de conexão que ajudam a gente a ficar situado, ficar orientado na vida. Então, fazer esses novos vínculos vai dar uma dinâmica mais leve, né? Mais interessante, mais engraçada, uma nova dinâmica mesmo. Agora nós vamos falar dessa conjunção. Essa conjunção é super importante, porque a lua nova ela se encontra bem pertinho ali de Plutão. Plutão está no finalzinho de Capricórnio, mas já juntinho, né, dessa lua nova. E isso, essa conjunção da lua nova com o planeta Plutão, significa, em primeiro lugar, mergulhar nas profundezas e tomar consciência do que não está bem para a gente. É preciso ter cortar na carne ali para poder curar e salvar aquilo que merece desenvolver e deixar para trás aquilo que não nos acrescenta, né? Então é uma mexida profunda, a gente vai sentir que as coisas vão estar mais intensas, tanto emocionalmente quanto mentalmente. Isso pode significar também a regeneração das perdas e separações que a gente tem vivido, principalmente nos últimos tempos. O Plutão fala de perdas, fala de afastamentos, de separações, de ausências, e a gente sofre com isso. Então, esse luto é uma forma da gente encontrar forças para se regenerar desses
sofrimentos. Um terceiro ponto importante é descobrir os potenciais adormecidos. Então, se a gente também vai lá, dá uma sacudida, limpa o que estava ali encobrindo aquilo que quer nascer, que quer despertar, nós vamos então abrir portas para forças que estavam ali latentes. Uma quarta coisa importante está aqui, uma quarta, acolher o fim de um ciclo e abrir-se para um novo. Plutão fala da finitude e que nada, quando acaba, não abre espaço para outra coisa que vem nascer. Então, é a morte e o renascimento como força propulsora desse nosso novo momento. E, por fim, ter cuidado com ações, com atitudes intempestivas e muitas vezes inconscientes. Plutão, às vezes, vai representar para a gente coisas que não estão sob nosso controle e a gente acaba muito refém disso. Então, tem que estar atento. O importante é investir em terapias, em coisas que nos ajudam a ter um pouco mais de controle daquilo que pode vir destruir o que é importante para nós. Vamos falar agora de um aspecto favorável, é um trígono da Lua Nova com o Marte e um aspecto favorável com Júpiter, que é o sextil. Aqui nós temos a Lua Nova formando um trígono, que é esse aspecto verdinho aqui, desculpa, azul, e esse aspecto verde com o Júpiter aqui em cima, né? Esse aspecto significa que a gente é importante nesse momento que a gente tome as decisões quando a gente se sentir seguro. Marte é ação, é não deixar para depois, é tomar iniciativa e a segurança, a certeza de que a gente vai dar conta dos desafios que estão na nossa frente. Então é o momento de pensar bastante, Marte está em Gêmeos, pensar bastante, estar seguro de que você conhece o que você tem de energia, de força, para então tomar as decisões necessárias. A segunda coisa importante é assegurar a nossa autonomia e respeitar a vontade das outras pessoas. O signo de Gêmeos e o signo de Aquário são signos de ar que falam da nossa relação com os outros. Então, a nossa vontade, ela está afinada, ela está correlacionada, ela vem junto com a vontade das outras pessoas. Então, é importante que a gente saiba respeitar, acolher e, ao mesmo tempo, fazer valer a nossa voz e a nossa vontade. A terceira coisa importante é sair da inércia e dar início ao que está ao seu alcance. Vamos levantar da cadeira e vamos se movimentar. Inclusive, Gêmeos significa movimentar-se. Outra coisa importante é investir em informação, estudos e pesquisas. O Marte e o Júpiter falam de conhecimento. O Júpiter está em Áries, que é a força propulsora de ações que são consequência de estarmos bem informados, de podermos estudar uma situação e poder fazer pesquisas para aumentar o nosso conhecimento. E, por fim, acreditar na nossa evolução e crescimento pessoais. Isso tem a ver com o planeta Júpiter, que tem a ver com desenvolvimento, crescimento e evolução. Vamos falar agora de uma oposição do Sol e a Lua Nova com Lilith, que é um ponto virtual. Significa que a Lua, nesse momento, está no seu lugar mais perto da Terra, né? Ela está pertinho da Terra, e por isso ela faz oposição com a Lilith, que é o ponto mais distante da Lua com a Terra. Isso significa que é preciso saber quando é hora da gente aparecer na cena e quando é hora de se recolher. A lua nova sempre é um momento que a gente dá um tempinho para aparecer, aparece muito aos pouquinhos, e a Lilith tem a ver com isolamento, com exílio, e é importante que a gente saiba reconhecer qual é o nosso lugar de exílio, nosso lugar de ficar quieto no canto, e quando é a hora da gente começar a botar a carinha na janela. Ficar atento às manipulações emocionais, principalmente, tanto as suas quanto as dos outros. Então, a gente pode cair nessa armadilha de ceder a uma manipulação e isso contrariar tudo que a gente quer, ou então manipular para fazer o outro atender nosso desejo. Isso não vai dar certo, é bom tomar cuidado com isso esse mês.
A terceira é afastar-se de quem não acolhe, não o acolhe. A gente tem que saber que tem, né, nem todo santo cruza com a gente, nem todo mundo está ali disposto a acrescentar coisas para nós, então a gente tem que saber exatamente o momento e a hora de se afastar e de dar um basta para essas relações que podem ser, inclusive, um pouco mais tóxicas. Outro ponto importante é ter cuidado, então, para não se afastar das pessoas queridas. A gente pode inverter um pouco essa situação. Ficar ali perto de pessoas que não vão acrescentar, ou que vão manipular, ou que vão desenvolver relacionamentos tóxicos, e, ao mesmo tempo, recusar a estar perto das pessoas que nos querem bem, né? Então, é importante ter esse discernimento. E, por último, saber dizer não quando o seu desejo não é atendido. Isso é uma coisa muito de Lilith. O signo de Aquário é um signo libertar, fala de uma ação libertária, de a gente ser livre e não dar importância ao que os outros pensam e saber exatamente atender o seu desejo mais profundo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. O Mercúrio é importante, sempre é um planeta que a gente vai falar sempre nas perspectivas de cada mês. Falar é uma coisa que está presente o tempo todo, ter informações, e o Mercúrio está fazendo uma quadratura com Mercúrio e Quirón. Então, é importante falar somente o suficiente, evitando explicações demasiadas, o que você não precisa dizer, porque começar a falar demais vai machucar, e se você começar a dar trela para o que as pessoas estão dizendo, além do que você quer escutar, isso vai também machucar você. Então, é importante não machucar com as palavras e saber que o excesso não é bem-vindo. Segunda coisa importante é ficar atento aos julgamentos. Tanto é importante, você não julgue antes de você entender o outro, né? E, ao mesmo tempo, não se sinta também tão afetado pelo julgamento do outro e saiba se colocar com sua verdade. O importante é que você consiga dizer a verdade e o que você sente, acolher caso o julgamento do outro seja justo, e, se não for justo, não tenta convencê-lo, apenas diz o que você sente, que já é o suficiente. Você não vai ficar naquele papo novamente de explicar demais. Outra coisa importante é cuidar para não causar maus entendidos. O Mercúrio e o Júpiter, Mercúrio é a palavra, o Júpiter são algumas verdades, pode ser que nem tudo seja entendido como uma verdade, então melhor a transparência, vale para tudo, mas também não adianta abrir demais, tenha cuidado para não abrir-se demais para evitar, vamos dizer, desconfortos desnecessários. Outra coisa importante, que por final desse aspecto, é prestar atenção em acordos, em burocracias, em negociações, em contratos, em promessas. Não prometa nada. Primeiro, é importante não prometer. E se você não conseguir, se você tiver que prometer, mas não tiver certeza, se diz, não tenho certeza, mas se eu puder, então farei isso em tal tempo, porque normalmente a gente não consegue, com esse aspecto, cumprir com as promessas e nem acreditar que o outro vai cumprir com as promessas que ele nos diz, né? Então, não esperar muito também de certas promessas, pode ser fake news. E, por último, o aspecto favorável de Mercúrio com Urano, que é ficar atento às notícias de última hora. Isso pode, assim, de repente, fique atento aos sinais. Numa hora para outra pode chegar uma notícia que é muito boa, que pode mudar um pouco o rumo das coisas e que vai, né, dar uma dinâmica nova para a nossa vida. Segunda coisa importante, novidades são bem-vindas, claro, né? Se a notícia de última hora está chegando e está nos fazendo felizes, as novidades serão muito bem-vindas. A terceira coisa, fale logo o que tem a dizer. Lembrando que é não falar demais. Fala e está dito, desde que isso seja de fato a verdade, o que você acredita ser a verdade, né? Planeje seu futuro para que você tenha perspectivas lá na frente. Mercúrio é a capacidade mental, Urano é a projeção no futuro, então a gente está muito ligado, assim, captando coisas que podem ser
vividas e realizadas lá na frente. E por último, tente falar de uma maneira diferente da que está acostumado. Usa empregar novos termos. Se você é uma pessoa que fala pouco, tentar explicar um pouquinho mais, desde que não seja exagerado. Se você é aquela pessoa que fala demais, tentar resumir um pouco mais. Se você fala, tenta escutar, inverter um pouco essa posição, porque isso vai dar um caldo bacana nesse momento. É isso que nós temos agora aqui. Deixa eu sair daqui. E aí, eu espero que vocês tenham aproveitado, possam aproveitar as dicas. Essas dicas são para todos nós. Cada um tem seu próprio mapa, tem o seu próprio, suas próprias previsões, as inspirações para cada um, que inclusive podem ser feitas aí individualmente, certo? Tem o link aí para vocês poderem acessar esse trabalho, né? Um beijo enorme para vocês, um ótimo mês aquariano.